Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí para gravar mais um vídeo e falar para vocês, viu? Fazia um tempasso que eu não postava nada aqui no nosso canal. Acho que as últimas postagens aí foram as produções musicais, mas agora eu resolvi gravar uns videozinhos aqui, comentar alguma coisa da rotina, da palavra, de canções. Vamos aí pegar esse trânsito de São Paulo aí, alguns devem conhecer, para começar daqui a pouquinho aí nessa rotina de trabalho, mas a ideia é a gente trocar uma ideia aqui. E hoje eu queria comentar um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, né? A gente tem como costume falar aqui o Sermão da Montanha, que para quem não conhece está em Mateus, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7. É como se fosse o mini manual do cristão. Então a gente aponta a palavra de Deus como um manual de vivência, um manual de vida, um manual de obediência, manual de limites, manual de sucesso, manual de dependência de Deus, como se fosse aqueles manuais completos de quando você compra lá um eletrodoméstico, vem um book, né, de funcionalidades e tal, e detalhes. Mas geralmente nessas aquisições sempre vem um mini manual ali para você minimamente ligar o aparelho, conhecer as funções mais básicas. E eu diria que o Sermão da Montanha, Mateus de 5 a 7, seria esse mini manual cristão aí. E aí você tem Jesus discorrendo as bem-aventuranças, você tem Jesus falando um pouco sobre a lei, a perspectiva dele sobre a lei. A gente vai ver ele comentar sobre comportamento, sobre oração, sobre jejum, sobre doações. E ao final, é interessante que ele vai concluir com o seguinte comentário. Ele diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a rocha. E depois ele faz um outro comentário que diz: aquele que ouve estas minhas palavras, mas não pratica, é semelhante ao homem que fez a casa sobre a areia. E aí acho que a primeira lição aqui é que, de alguma forma, todos ouvem alguma palavra, seja no ambiente religioso, numa igreja, num templo, seja por intermédio do YouTube, como a gente está fazendo aqui, seja por intermédio de um amigo, de uma canção. Todo mundo ouve de alguma forma a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo. Mas a diferença entre aquele que fez a sua casa sobre a rocha e aquele que fez a sua casa sobre a areia, eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que seria isso. Mas a diferença entre eles é quem pratica, não é quem ouviu mais ou quem ouviu menos, mas é aquele que ouve e põe em prática. E o Evangelho e as ordenanças do nosso Cristo, elas são sobre prática. Até entra uma questão filosófica, mental. Paulo vai falar sobre a transformação da mente, renovar nossa mente e tudo mais. Mas o Evangelho é muito prática. Então a gente vai ver na carta de Tiago ele falando sobre a fé sem obras ser morta. Então não é só uma questão mental, não é só uma questão das ideias, é uma questão de prática também. Então aquele que ouve e só ouve, não pratica, vai ser comparado a alguém que construiu uma casa sobre a areia. E aquele que ouve e pratica,
aquele que constrói uma casa sobre a rocha. E aí eu queria falar um pouquinho essa parte de construção, sabe? A gente vê que por prática, nas construções modernas, por mais que o prédio seja lindo, e aqui, assim, da zona sul de São Paulo, que alguns devem conhecer, região aqui da Marginal Pinheiros, você vê os prédios lindos ali com a fachada toda de vidro, toda espelhada, uns designs diferentes. Então é muito bonito por fora, assim, todo pomposo, todo gigantesco, mas para aquilo ali se sustentar foi feita uma fundação, e uma fundação sobre uma rocha, né? Uma rocha fabricada, é claro, mas nesse contexto de ter algo sólido que sustenta tudo aquilo que foi construído. Não se constrói um prédio ali só já partindo do solo ali, e vai empilhando os blocos pré-moldados, né? Então tem uma fundação. Mesma coisa numa casa, né? Primeiramente a gente via o pessoal construindo casas, quando era pequeno, até costume de encher laje com a galera, né? Tava fazendo na rua e tal, depois fazia almoço, fazia churrasco, né? Porque era um pouquinho mais barato as coisas. Mas tinha esse costume, né? De tá todo mundo junto ali. Mas antes de chegar no ponto da laje, que era o final da obra ali, basicamente, né? A parte mais estrutural, sempre tinha um trabalho ali de estabelecer uma fundação. Então o conceito ali de Mateus capítulo 7, no finalzinho, construir uma casa sobre a rocha, justamente sobre uma fundação firme. Porque se não tiver uma fundação firme, qualquer problema, qualquer abalo tende a trincar a casa, tende a desmoronar e ruir tudo aquilo que foi construído, né? Então construir a casa sobre a rocha, no sentido espiritual da coisa, é construir a sua vida de prática em cima de algo sólido. E o que é mais sólido hoje do que a palavra de Deus, né? A gente tem pelo menos aí 1.600 anos, se eu não me engano, é o tempo de escrita entre o primeiro livro, o suposto primeiro livro, e o último livro escrito, 40 autores diferentes, e todos aqueles que aplicam os princípios que estão nesse livro, eles se sucedem bem, né? São prósperos. Eu estou falando aí de dinheiro aqui, tá? De prosperidade interna, paz, felicidade. Então hoje dá pra ver claramente que a Bíblia se provou no tempo, os princípios se provaram, então isso é sólido, né? Eu interpreto que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não digo que ela contém, mas eu digo que ela é. E ela vai trazer tanto exemplos positivos quanto negativos. É algo sólido pra gente se fundamentar. Então, se eu quero pautar minha vida em algo concreto, eu entendo que a Bíblia hoje é e sempre será, né? Sempre foi e sempre será. A palavra de Deus, ela nunca passa. O algo de mais concreto que a gente poderia construir a nossa vida a partir dela. Então, quando Jesus fala, aqueles que ouvem e praticam estas minhas palavras, e ali ele está num contexto mais primário, referenciando a própria construção ali do Sermão da Montanha, mas no contexto geral poderíamos estabelecer que é toda a palavra, né? É aquele que vai ter uma construção, um fundamento sólido. E aquele que constrói ali sobre a areia, ou seja, sobre algo que até o vento leva, não vai ter uma casa, pode até construir uma casa bonita, mas no
meio de situações futuras, a gente pode ter problemas ali na construção, né? E falando do aspecto da sequência do texto, ele vai dizer que sobre esses dois construtores vieram 3 elementos. Vieram as chuvas, vieram os ventos, vieram as inundações. Aquele que construiu a casa sobre a rocha manteve a sua casa ali em pé, e aquele que construiu a sua casa sobre a areia, a casa ruiu. E aí, tentando extrair algo na prática aqui, né, sobre esses 3 elementos, geralmente a gente vai tender sempre pro lado de coisas ruins, né? Vieram as chuvas, então a gente vai pensar numa tempestade. Vieram os ventos, a gente vai pensar num vendaval. Vieram as inundações, aí a gente aqui de São Paulo vai pensar no alagamento. Se fosse o pessoal lá do pós-tempo de Noé, ia falar que era o dilúvio, né? Mas a gente aqui vai atrelar mentalmente as inundações aos alagamentos aqui da cidade. Não são poucos. Mas trazendo para uma perspectiva um pouco diferente, a gente poderia trabalhar aqui a questão da chuva no aspecto de bênçãos também. E a gente sabe que em algumas vezes na Bíblia a chuva ela é comparada à bênção, né? E aí vai uma pergunta aí para você: alguma bênção já te desestruturou? Já tentou desconstruir tua casa que estava fundamentada, e eu espero que sobre a rocha? Ou alguma bênção te desestruturou ao ponto de você ter a sua casa ruída e ter que reerguer ela? Então, às vezes a aprovação nem sempre é no cenário negativo. Às vezes Deus prova também nos dando algum conforto para ver se o nosso coração está nele como um fim ou se está nele como um meio. Eu ponho meu coração em Deus porque eu creio que Ele vai fazer tal coisa. Ele vai me ajudar a ser promovido, Ele vai me ajudar a ser curado, Ele vai ajudar a resgatar meu filho ou resgatar algum familiar. Então, qual a tua perspectiva sobre as bênçãos? A bênção ela é um resultado onde você usa Deus como meio, ou a bênção é você estar em Deus como fim e aquilo que vem depois são só suprimentos de necessidades na prática, mas a tua esperança é a eternidade com Ele. Então Deus prova de algumas formas diferentes, e entendo que cada um tem o seu ponto fraco ali. Estou falando de tentação, estou falando de provação, tá? Como dito em Tiago, Deus não tenta ninguém, Deus prova, né? Mas o ponto é: será que uma bênção que você tenha recebido também não é uma prova, uma provação, para ver se você está com o coração nas bênçãos ou se você está com o coração em Deus? Então fica aí uma reflexão para você. Segundo ponto, Jesus vai falar sobre os ventos. E aí, no mesmo aspecto, né? Ventos poderiam ser não apenas problemas, mas situações. E eu olho o vento como uma condição mais horizontal. Então, você aplicar em alguma coisa aqui, talvez eu aplicaria diferente na inter-relação humana. E aí a gente tem aqui inter-relações entre família, inter-relações entre vizinhos, inter-relações entre colegas do trabalho, seja funcionários, sejam chefes, sejam sócios. Então, se a gente for olhar por esse aspecto, será que na nossa vida não acontece de termos pessoas
pecado ou sejam ilícitas, né? Mas será que pessoas ao nosso lado não podem estar nos atrapalhando de alguma forma? Ou pessoas que teoricamente estão nos ajudando, será que elas não podem estar nos afastando de Deus? Ou, né, como eu falei, pessoas tentando nos atrapalhar, não estar nos aproximando de Deus? Então, se você tem uma casa fundamentada na rocha, inter-relações pessoais, por mais que elas venham tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, elas não deveriam provocar a ruína da tua construção aí da tua casa. Então observe também e tenha esse bate-papo aí com o nosso Criador, com o nosso Mestre Jesus, sobre as inter-relações pessoais que você tem. Às vezes você se sente incomodado ou se sente cômodo em determinadas situações, mas você sabe no fundo, e o Espírito com certeza te alerta, que essa inter-relação não está fazendo bem para tua casa, sabe? E no terceiro ponto, que são os aspectos das inundações, a gente pode trabalhar aqui também a inundação como o período das cheias dos rios. Também eram bênçãos, né? De certa forma, preparavam a terra e tudo mais. Mas também a gente pode pensar em situações que vêm de baixo. Inundações teoricamente vêm de baixo. Então, se a gente pensar em situações espirituais mesmo, contrárias, né? Essas situações tentando te derrubar, tentando te afastar, tentando te desconstruir. E aí mais uma vez volta para o começo, né? Você ouviu a mensagem, você já ouviu tantos sermões, ouviu tantas mensagens de amigos, de familiares, falando volta para Jesus, ou vem para Jesus, ou vai lá na igreja, vai ser bom. E aí a gente tem todo esse aspecto de convite à construção na rocha, porque se vier uma situação que vem de baixo, e aí numa característica mais espiritual do lado ruim, se a gente fosse interpretar assim, ou aplicar assim essa parte do texto, se sua casa não estiver firmada sobre uma rocha, e essa rocha é o próprio Cristo, né? Podemos entender que é o próprio Cristo, sua casa tende a ruir. E aí fica um alerta. Você tem ouvido a voz aí do Espírito Santo falando para você que determinada situação na tua vida parece ser algo espiritual do lado ruim? Ou, se a gente fosse aplicar para o lado bom, né? Está num período de preparação da terra ali para uma bênção futura, ou para uma plantação, algo que você vai construir novo, um projeto novo. Será que essa perspectiva de um projeto novo não está te afastando de Deus? Não está te afastando da oração, da leitura? Então, de todos os lados, tanto na tendência positiva da interpretação quanto do lado negativo da interpretação, no resultado final, o que se espera é que você tenha praticado aquilo que você ouviu. Porque é praticando, olha que loucura, né? Não é ouvindo que se constrói, é praticando, né? Então, fique aí um alerta, uma lição para você aí. Se olhar no espelho um pouquinho, parar de olhar para os outros, olhar para si e
viver-se situações com bênçãos ou com tempestades ruins, né? Chuvas que são tempestades ruins, entre relações pessoais, ou preparativos para projetos novos, ou intervenções espirituais negativas aí do lado inimigo, vamos dizer assim. Se tudo isso tá e vai acontecer, né? Todas essas coisas vão acontecer na nossa vida, mas elas vão só ser passageiras e a nossa casa, nossa casinha nossa casinha vai estar em pé, ou tudo isso que em algum momento vai acontecer vai acabar fazendo ruir a nossa casinha. Então acho que essa é a mensagem para todos nessa manhã de quinta-feira, São Paulo, 16 graus e graças a Deus estamos de pé aí para trabalhar e trazer o leitinho das crianças das questões da criança. Deus abençoe a todos, uma boa quinta-feira e até mais. Valeu!